Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí sobre assuntos ligados a condomínio e sempre com um tempero aqui de questões financeiras, que é muito a minha área, né? Espero que isso ajude você que é gestor de condomínio, síndico, conselheiro ou simplesmente um morador de condomínio que se interessa pelas informações que cercam esse universo. Meu nome é Sérgio Gouveia, do perfil De Repente Síndico, sou administrador de empresas, especialista em finanças e hoje eu vou trazer um pouquinho aqui de informações sobre uma nova modalidade de pagamento que vai chegar aí com assim, promessas de facilitar muito e baratear algumas das operações financeiras que a gente utiliza com frequência no condomínio, que é o pagamento de cotas condominiais. Né? Há muitos e muitos, há décadas, na verdade, a gente vem fazendo isso aí através de boletos e agora chegou uma novidade em cima de um meio de pagamento que se tornou muito popular, bancarizou muitos brasileiros, que é o Pix. E essa novidade se chama Pix Automático. E o intuito desse vídeo de hoje é te explicar um pouco sobre como é que isso vai funcionar. Tá? Mas antes disso, pedir a você o que todo mundo pede, né? Que você curta aqui o conteúdo, que você se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e ative o sininho, que assim que eu postar, você vai ser avisado imediatamente. Para isso que serve esse sininho daí. Bom, vencida essa etapa, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre pagamentos nos condomínios. Há aproximadamente 50 anos que a gente vem utilizando um método bastante já ultrapassado, mas que é o predominante nesse mundo, né? Que é são os boletos, é a geração dos boletos. Recentemente eu participei de uma live onde eu expliquei exatamente o passo a passo de como é que é construído, digamos assim, um arquivo de remessa, né, que é o arquivo que é gerado por quem vai emitir uma quantidade grande de boletos, né, então passa por toda a coleta de dados, depois a concatenação desses dados num sistema, isso tudo é resumido num arquivinho chamado arquivo de remessa, que é enviado para o banco, aí o banco cria a expectativa do recebimento lá, e aí, à medida que as pessoas vão pagando, esses recebimentos vão sendo registrados, que por sua vez dá origem a um outro arquivo, um TXTzinho lá, que é o chamado arquivo de retorno, que é o que as administradoras, enfim, os gestores financeiros recebem nos seus sistemas e começam a colocar lá quem foi que pagou, quem não pagou, que data, qual foi o valor, esse tipo de coisa. Pronto, esse é o sistema que vem funcionando já há muito tempo, que funciona direito, né? Mas sempre há espaço para uma evolução. É justamente disso que a gente vai falar. Quando a gente fala de boleto, a gente está falando basicamente de enviar esse arquivo de remessa para o banco e o banco ficar esperando pagamentos que vêm de vários pagadores, cada um desses pagadores tem conta corrente em um banco, e aí é necessário fazer uma coisa chamada compensação, né? Ou seja, a pessoa que emitiu, o condomínio que emitiu um boleto do banco, digamos, o Banco Bradesco, tá? Por hipótese, tá? O condomínio tem uma conta no Bradesco. E aí ele deposita essa expectativa de recebimentos lá no Bradesco. Mas um condomínio tem conta no Itaú, outro tem condomínio no Santander, outro tem conta no Banco do Brasil, outro na Caixa Econômica Federal, outro não sei aonde. Então o que está acontecendo? Esses boletos, uma vez pagos por esses correntistas, vão precisar ser compensados. Ou seja, olha, tem um cara aqui que pagou, mas o dinheiro tem que vir de lá do Banco do Brasil, onde ele tem conta, faz essa compensação. Ah, tem um cara aqui que pagou, mas ele tem conta no Itaú, então esse dinheiro tem que vir lá do Itaú para ele fazer a compensação. E existe isso. E existe um custo para tudo isso que eu acabei de explicar, que é o interbancário. E é justamente o que acaba encarecendo um pouco mais essa operação de compensação e tudo mais, e outros custos mais, né, dos bancos para oferecer esse tipo de serviço e tudo mais. O Pix automático ele traz uma novidade que é justamente essa gratuidade para o usuário. O usuário não vai ter custo para isso. Né? Como qualquer operação do Pix, ela não tem custo para quem paga. Tá? Bom, essa é a primeira grande novidade. A segunda grande novidade é que assim, o Pix automático ele consegue, de certa forma, popularizar uma coisa que era uma exclusividade de algumas empresas. Né? A gente já tem o débito automático há muito tempo. Provavelmente o seu condomínio tem aí débito automático para água, para luz, para algumas outras contas, mas isso depende
de um convênio firmado entre as empresas, grandes empresas, e o banco. Tem que fazer primeiro esse convênio para que depois seja disponibilizado aos clientes a possibilidade de cadastrar o débito automático. Você conhece isso, você sabe como é que é. Então você olha lá na sua conta, tem lá, código para débito automático. Significa que a empresa tem um convênio com aquele determinado banco, então você pode usar esse serviço. Mas aí acontece muitas vezes assim, olha, tem convênio para o banco X, mas o banco Y não tem. Tem esse problema. O Pix automático vai resolver esse problema. Não apenas de dispensar a necessidade do convênio para um débito automático, que não vai mais ser débito automático, Pix automático é outra coisa, como também vai abrir a possibilidade de todo e qualquer pagamento de qualquer empresa poder ser feito de forma recorrente e automática, parecido com o débito automático, ou seja, todos os meses ele vai ser debitado lá, né? Sem que haja necessidade desse credenciamento prévio. Então, fica muito mais fácil de todas as empresas aderirem. Como é que vai funcionar isso, né? Basicamente é assim, a empresa, no caso o condomínio, né? A gente está falando aqui de condomínio, o condomínio ele vai emitir uma solicitação de pagamento para a sua base de clientes e essa solicitação de autorização do pagamento vai aparecer lá no sistema do banco do cliente. Então, por exemplo, digamos que você tem uma conta aí no Banco Inter, vamos mudar um pouquinho aqui. Você tem um Banco Inter, aí você abre lá a sua conta e vai dar lá essa solicitação de autorização do pagamento de um certo valor de forma recorrente. Isso é o Pix automático. Então você vai ver lá, olha, tem aqui uma solicitação do condomínio XYZ, cujo valor máximo, aqui é uma característica interessante, cujo valor máximo é X. Você autoriza, então você vai ver que tem um condomínio lá solicitando sua autorização e tem um valor máximo. Por que valor máximo? Ocorre com frequência oscilações no valor da sua cota condominial. Um exemplo bem tradicional, que ocorre com frequência. Digamos que você tem uma cota condominial que é fixa, que na minha opinião é o correto, né? Você paga X todo mês. Mas ali dentro tem também o rateio da água, que você tem que reembolsar o condomínio. Esse consumo da água ele é variável, então a sua cota total ela vai variar. Pode ser também que um mês você tenha uma taxa extra e outro você não tenha, então também tem essas variações. Então o Pix automático ele vai permitir que você autorize um valor máximo, tá? Além do qual você tem que dar uma outra autorização especial. Então o que acontece? O condomínio emite essa autorização de débito da sua conta do Pix, né, via Pix, todos os meses, até aquela faixa de valor X, né? E essa faixa aí tem que contemplar justamente essa oscilação que eu acabei de descrever. O que vai acontecer? Todos os meses aquele valor vai ser debitado, caso você tenha saldo na conta, é claro, né? Alguns bancos vão oferecer também a possibilidade de você autorizar o uso do chamado cheque especial, do limite da sua conta, né? Um valor a mais. Então você não tem aquele valor no seu saldo, mas você tem aí um limite contratado, então ele pode entrar no limite ou não pode, você também vai poder determinar isso daí. Uma outra característica interessante do Pix automático é que você vai poder cancelar essa recorrência, essa autorização que você deu, até um dia antes do débito, né? Então, se amanhã você tem esse pagamento, mas você acha que não deve mais pagar por qualquer motivo, você vai poder cancelar. Então, o Pix automático ele traz aí uma série de vantagens em relação aos métodos tradicionais que a gente já conhece, já utiliza há muito tempo e com uma redução dos custos para o cliente, o que é bastante interessante. Então, fica ligado aí, porque essa novidade, né, em breve a sua administradora, a empresa que faz a gestão financeira do seu condomínio pode disponibilizar para você. Fique atento, solicite, se tiver já disponível, a minha recomendação é que você experimente e faça bom uso dela, porque eu só estou vendo vantagens nesse momento, beleza? Espero
Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com outras pessoas que possam se interessar por esse tipo de assunto e se inscreve no canal para não perder outras informações sobre o mundo condominial, especialmente aquilo que tange as finanças dos condomínios. Tchau!